Lá na Ilha do Campeche. Na ilhota, né? Não foi? Daí como é que é? A mandioca Quilométrica. fez até um buraco na terra, né? Abriu um Foi. túnel. Deus do céu. Tu conheces aquele casal? Tem aquela pracinha lá na lagoa. Conhece aquele casal que conta essa história? Um casal que ele toca uma rabeca, sei lá o que ele toca, e ela conta história. Não. Conta essas histórias desse mentiroso. É? Não me lembro. Contava, Conta daquela pracinha na lagoa que fica do lado do casarão. Ora, Nós dois hoje. eu tô mal. Que dó. Espera aí. Queria lembrar. Casarão da Lagoa. Lá tem uma pracinha. Sim. Tem um nome, meu Deus. Mas não é o nome dele, é parecido com o nome dele. Droga. Eu vou me arrepender tanto de não ter me lembrado do nome dele, que foi o maior mentiroso da ilha de Santa Catarina. O cara, aonde ele passava, ele contava mentira. Chico. Chico Olivério. Começa com Chico Olivério. Claro. Ui, que alívio. Chico Olivério. Chico Olivério é o nome do cara mais mentiroso da ilha de Santa Catarina. Era famoso. Onde ele passava, ele estava passando na venda. Os caras estavam na porta da venda, né? E ele ia passando ligeiro, e ele disse: ô Chico, vem tomar um traguinho. Já não posso. Eu tenho que comprar sal grosso para salgar a carne do boi. Meu boi bebeu água da mandioca e morreu. Vocês passam lá para pegar um pouco de carne para vocês. Que naquelas épocas, né? Eles tinham aqueles boi de engenho para movimentar as engrenagens. E era até um boi, assim, era um boi. Geralmente era um boi até uma pessoa de família. De tão íntimo que esse boi era. Mas a mandioca, quando eles espremem a mandioca, né, no fuso, sai um líquido. Esse líquido é um veneno perigoso. Veneno bem perigoso. E fica decantando aquilo num coxo. Ele decanta e o pó fica no fundo, é o polvilho. E o boi bebeu essa água e morreu, né? Porque é venenoso. Vocês passam lá em casa então a pegar um pouco de carne. Os caras ficaram tão tristes. Ficaram com uma tristeza, meu. Porque o boi era como se fosse uma pessoa de família. Ficaram muito chocados. E resolveram então ir lá, né? De qualquer forma, buscar um pouco de carne. Ô, fulana, a mulher dele. Ô, cicana. Nós chegamos aqui buscar um pouco de carne, o boi morreu, foi. É mentira dele. Deixa ele chegar quando ele souber que o sabiá botou as asas para fora da gaiola e voou, levando a gaiola e tudo. É mentira dele, gente. Não aconteceu nada. Então, ela aproveitou e contou uma mentira também. Né, do sabiá que botou as asas para fora e voou, levando a gaiola e tudo. Chico Oliveira era fogo. E um dia ele ia no pasto e viu uma vaca morta. Viu uma vaca morta e voltou em casa a pegar uma enxada para enterrar a vaca. Quando ele voltou, os urubus estavam na carniça lá, se assustaram e levaram embora o boi inteiro, assim, né? De tanto urubu que tinha, levaram voando aquele carcaça de boi, assim. E ele viu, outro dia, que tinha muita tiriva, mas um bando de tiriva no arvoredo. Um bando de tiriva. Ele resolveu dar um tiro para pegar algumas. Foi em casa, pegou a arma, mas não tinha pólvora. Não, ele não tinha chumbinho. Ele tinha, umas taxinhas pequenas que eles usavam para consertar calçado, sapato, né? Ele resolveu usar essas taxinhas como chumbo. E fez isso. Aí dá um tiro no arvoredo e depois vai ver, a árvore estava todo monte
de tiriba pregada, ficaram pregadas na árvore, né? As mentiras do Chico Olivério. E tem uma bem famosa, assim, que era, ele tinha sido expulso da ilha de Santa Catarina e foi morar na ilha do Campeche. Lá na ilha do Campeche, ele fez roçado, plantou de tudo, né? E principalmente uma rocinha de mandioca. Mas lá ele não tem engenho. E quando ele precisava colher essa mandioca, era um trabalho, porque ele colhia, tinha que levar de canoa até a ilha de Santa Catarina, lá no Campeche, né? Na comunidade, para transformar aquilo em farinha. Dava um trabalho. Ele abandonou a roça, abandonou. Não quis mais. Um dia, ele foi comprar querosene lá no Campeche, na vila do Campeche, né? Foi lá comprar querosene e, de repente, eles começaram a ver que os bichos saíram do furo no chão. O cabrito, não, mas esse cabrito é meu, né? Esse porco é meu. Ele começou a reconhecer a criação dele. Sabe o que é que aconteceu? Aquela mandioca, aquela roça de mandioca que ele abandonou, cresceu tanto, que o porco foi comendo a raiz por dentro, foi comendo, virou um túnel. Um túnel que apontou lá na vila do Campeche. Então foi o primeiro túnel submarino do mundo, né? Foi feito em mandioca entre a ilha do Campeche e a vila do Campeche, né? Na ilha de Santa Catarina. Entre a ilha do Campeche e a ilha de Santa Catarina. O primeiro túnel submarino do mundo foi feito de mandioca e foi aberta por um porco. E a criação que foi comendo a mandioca até apontar cá. Então essas histórias que ele contava, né? E muitas outras, nem me lembro mais de tantas. O Cascais registrou, inclusive fez desenho sobre elas, né? Sobre cada história do Chico Olivério. Que esse cara era um gênio. Né? Os escritos dele ficaram guardados lá na universidade? Estavam tudo guardado. Tudo guardado e precisava era publicar. É isso que a gente tem pensado muito, né? Sim. Mas está bem guardado, inacessível, ninguém mexe, não nos permite nada, e é o que está incomodando a gente, é isso. Que tem gente que quer ir pesquisar e aí eles não têm estrutura para isso, né? Para permitir que se faça pesquisa. Só que muito antes eu tinha transformado aquilo tudo tinha gravado no sistema, eu esqueci o nome também. Foi tudo gravado em CD, não? Não, era um sistema que ainda usa. Sim. Microfilmagem? Microfilmado, foi tudo microfilmado, né? Sim. Então, através desse microfilmado dá para pesquisar também, né? Isso está na biblioteca da UFSC. Eles têm lá, então? Tem. E eles permitem o acesso? É obrigado a permitir, que ele é público, né? Sim. Então, não sei como é que está, porque eu já desliguei, mas... Mas essa microfilmagem foi feita dos inscritos originais dele? Foi. Ah, que legal. Então tem bastante coisa. Até a Bebel estava querendo olhar isso, que é um tesouro, né? Mas virou patrimônio da universidade, não? A obra, sim, né? A obra toda foi doada para o museu da universidade. Mas esse microfilme, eles estão na biblioteca. Então, ele deve ser acessível, né? Com certeza que deve ser acessível. Mas para publicar... Para publicar é que aí é. tem que pedir autorização. Aí sim, daí é um outro processo. É. Então, menina de Deus, não sei se já falei bastante do Chico Olivério, que é alívio, tá? Porque ele é muito ótimo, eu achava que ele ia ganhar um monumento na ilha, né? Sim. E eu lembrei dessas histórias, mas deve ter muitas mais
história contada pelo Chico Olivério, que era sempre uma grande mentira, né? Uma vez, já não sei se é do Chico Olivério, mas eles viram um peixe de ferro durante a Segunda Guerra Mundial, lá no Campeche também. Um peixe de ferro enorme. Começou a boiar lá. Era de ferro. Aí todo mundo saiu correndo. E daí lá as autoridades descobriram que não era um peixe de ferro, era um submarino, né? Um submarino que estava por essa costa aqui. Diz que geralmente era dos nazistas, era dos Hitler, né? Porque depois tem a história, assim, ainda se conta, de quando eles estavam perdendo a guerra, o Hitler veio para cá, para a Argentina, eles vieram se esconder aqui na Argentina. Isso que eles contam. Dizem que isso aconteceu, né? O cedro, uma robusta, forte e linda árvore, vivia pertinho da floresta que escondia o segredo de uma florzinha. Ele era sábio e guardador de muitas histórias. Às vezes ele se sentia pequeno diante daquelas estonteantes árvores que o rodeavam. Elas eram lindas, eram robustas. Algumas até concluir a faculdade da floresta. Outras, porém, eram snobs e até prepotentes. Talvez por isso o cedro se sentisse um pouco pequenino. Era como se ele não tivesse importância para ninguém. Dava um frio na barriga, uma vontade louca de gritar bem alto, mas ele sabia calar sua vontade de explodir. Esquecia o grito e esperava o cair da noite. Quando a noite fria chegava e a lua aparecia no alto da copa das árvores, a floresta ficava mágica e grandes momentos aconteciam por ali. As árvores recebiam o direito de sentar-se ao redor de uma grande fogueira e o cedro se sentia forte, mais robusto e se transformava num contador de histórias. Ele contava sobre a beleza das flores, sobre a necessidade do arco-íris, sobre a importância da oração e às vezes acrescentava às suas histórias palavras que serviam para valorizar as diferenças, resolver os conflitos que pudesse existir, mas sem esquecer de que o amor que existia entre eles não era menor nem menos importante de qualquer outro problema que eles pudessem ter. Ele ensinava que as histórias servem para expressar a vontade de dizer as coisas que a gente quer ouvir. E que as histórias, elas têm o poder de ensinar a importância de amar. E ao redor daquela fogueira, todos que estavam por ali, sejam árvores, passarinhos, bichos selvagens ou mansos, todos eles compartilhavam as suas experiências, as suas sabedorias, os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades e até
os fatos corriqueiros do dia a dia. E quando a noite acabava e o dia amanhecia, diante daquela exuberância de árvores tão sábias, o cedro nem se lembrava de sentir-se pequeno, porque só restava da noite passada a alegria de sentir-se mais feliz. O cedro sabia que ele tinha um pedaço enorme daquela floresta, que às vezes era invisível aos olhos de muitos. Ele sabia também que algumas de suas raízes eram muito profundas, muito profundas, e que ele iria viver ali a sua vida eterna. O cedro, contador de histórias, era dono de um grande segredo. Ele trazia com ele o coração de uma contadora de histórias. E por ali, às vezes, passava um beija-flor que veio testemunhar todo aquele amor. Esta história que eu contei chama-se O Cedro Contador de Histórias. Está neste livro aqui, que é uma coletânea infanto-juvenil de histórias para contar e encantar. E suas organizadoras são Simone Santos, Fátima Coelho e Leda Gonzaga. A história O Cedro Contador de Histórias é de Maristela Papa. E eu sou Salma Mari Ramos, pertenço ao movimento Mãos que Tecem Histórias, coordenado por Claudete Terezinha da Mata. Boa noite.